Irmãos e irmãs, damos início a mais um encontro, onde vamos falar, neste terceiro encontro nosso, do sacrifício que acontece na Santa Missa. Esse terceiro encontro, nós vamos falar mais deste sacrifício, tanto da missa como o sacrifício da cruz. É o oferecimento do sacrifício do Cristo na cruz em cada Santa Missa. A Santa Missa, ela atualiza e perpetua o sacrifício da cruz. Ou seja, a missa e a cruz, elas estão essencialmente na mesma realidade. A missa, nós, como sacrifício, nós podemos dizer, é um sacrifício incruento, ou seja, a entrega de Jesus Cristo ao Pai, onde não há o derramamento de sangue. Já o sacrifício cruento é o sacrifício da cruz, onde há derramamento de sangue. Jesus que derrama o seu sangue na cruz. Então a missa, amados irmãos e irmãs, ela é esse sacrifício que a igreja celebra. No Concílio de Trento, no século XV, ele resumia isso dizendo: o sacrifício da Eucaristia na Santa Missa nos apresenta 4 pontos essenciais. Vou até ler para a gente entender bem e não fugir daquilo que diz. O primeiro ponto: a Santa Missa se oferece a Deus um verdadeiro e próprio sacrifício. Segundo ponto: pela celebração da Santa Missa, Cristo instituiu os apóstolos como verdadeiros sacerdotes do Novo Testamento, através daquelas palavras que o Senhor lhes disse: fazer isto em memória de mim, que está em Lucas 22:19. Terceiro ponto: a Santa Missa é um sacrifício de louvor e ação de graças, de adoração e de propiciação. Ela é oferecida pelos vivos e pelos defuntos, pelos seus pecados, penas, satisfações e outras necessidades. Quarto ponto: oferecer a Deus um sacrifício da Santa Missa não é menosprezo do sacrifício da cruz, já que essencialmente são o mesmo sacrifício, isto é, o sacrifício de Cristo na cruz, diferenciando-se tão somente do modo como são oferecidos. Então, amados irmãos e irmãs, o Concílio de Trento ele nos apresenta esses 4 pontos falando da Santa Missa, como verdadeiro sacrifício, para nós podermos entender aquilo que vem nos mostrar. A presença real de Jesus nas espécies do pão e do vinho também é algo que nós temos que entender bem como cristãos, como católicos que somos. Essa presença real acontece no momento da transubstanciação, no momento que o sacerdote está celebrando. Então, primeiro ponto nós falamos, o oferecimento do sacrifício da cruz em cada missa. E nesses 2 pontos nós colocamos a missa e a cruz, o sacrifício incruento e o sacrifício cruento, ou com derramamento de sangue e sem derramamento de sangue. E para que possa acontecer este sacrifício, nós vamos falar então dessa transubstanciação. São João Crisóstomo nos diz: quem faz que as coisas oferecidas se tornem o corpo e o sangue de Cristo não é o homem, é o próprio Cristo, que foi crucificado por nós. Então São João Crisóstomo ele vem afirmando isso. Naquele momento que o sacerdote está ali presidindo a Santa Missa, está ali celebrando a Eucaristia, é oferecido, nós tivemos no segundo encontro, o momento, falamos das partes da missa, naquele momento do ofertório que se oferece o pão e o vinho. Aquele pão e vinho, no momento da consagração, se tornam o corpo e o sangue de Jesus. É este momento da transubstanciação. Deixa de ser pão, deixa de ser vinho. As espécies do pão e do vinho permanecem, mas se torna ali o sacrifício, um sinal sagrado como um alimento espiritual para nós. O Cristo presente em espécie, o corpo e sangue de Cristo se faz presente. Por isso o sacerdote toma
o pão e diz: isto é o meu corpo que será derramado, que será entregue por vós. Depois toma o cálice com o vinho e diz: isto é o meu sangue que será derramado por vós. E aí ele termina a consagração dizendo: fazer isto em minha memória. Naquele momento da consagração, amados irmãos e irmãs, como eu disse, o pão e o vinho deixam de ser pão e vinho e se tornam o corpo e o sangue de Cristo. Porque não é um homem que faz, mas é o próprio Cristo. No momento que eu falava no encontro passado, o sacerdote é a persona Christi, é ele que preside a Santa Missa, porque não é uma mágica que acontece. Jesus, quando instituiu a Eucaristia, quando disse lá que falou para os discípulos, né, para fazer em minha memória, como diz em Lucas 22:19, Jesus pediu aos discípulos que continuassem aquela missão, que os discípulos fizessem aquilo que ele fez. Ali nas espécies do pão e o vinho, Jesus, quando toma o pão e o vinho junto aos discípulos, ele dá aos discípulos e fala para eles: tomai e comei, tomai e bebei, isto é o meu corpo. E é isso, amados irmãos, que nós temos que ter a intimidade com Jesus quando celebramos a Santa Missa, quando celebramos com o Santo Sacrifício da Eucaristia. O Jesus que se faz presente para nos alimentar. Também devemos nos preparar para que o momento tão grande, tão sublime da Santa Missa não seja algo simples para nós. Não podemos deixar que isso aconteça. São Paulo exorta a fazermos ali antes um exame de consciência. Antes mesmo da missa ali pensarmos: poxa, é Jesus que se faz presente. É Jesus que diz: todo aquele que comer deste pão e beber deste cálice permanece em mim e eu nele. Então, não podemos ser indignos disso. Temos que, São Paulo exorta, né, a isso, a examinar a consciência antes, para que não comunguemos indignamente, mas que recebamos o corpo e o sangue de Cristo com o coração contrito, com o coração puro. A pessoa, quando ela está consciente de um pecado grave, antes de tudo, ela deve buscar o sacramento da reconciliação, do perdão, para se dirigir à Eucaristia, não para que ela possa comungar. O sacramento da reconciliação, nós temos que ter em mente o seguinte: eu me confesso porque estou arrependido de ter pecado, mas para eu receber Jesus, eu preciso ter um coração limpo, como São Paulo fala. Eu preciso estar com meu coração em paz para receber Jesus. Confessar não é uma condição para comungar, porém o meu coração precisa estar limpo. A necessidade da confissão é eu ter a consciência de que eu não vou comungar indignamente, isso sim. Também, quando nós vamos à Santa Missa, nós temos que ter esse respeito pela Sagrada Eucaristia. Jesus se faz presente no Santo Altar. Jesus vem como alimento para nós e nós muitas vezes faltamos com o devido respeito. Lembro também aquilo que eu dizia alguns no encontro passado: às vezes vamos para a Santa Missa mascando chiclete, ficamos batendo papo, o sacerdote está ali consagrando e nós estamos distantes, não estamos nem prestando atenção em Jesus que se faz presente ali naquele momento. Nós não estamos muito distantes da participação. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos preparar para celebrar. Nós temos que estar preparados para receber Jesus. Se você vai à Santa Missa, sua roupa deve ser uma roupa digna. Nós temos que ter uma veste ali que seja uma veste própria para a Santa Missa. Às vezes você vai para uma festa de casamento, aniversário, você procura a melhor veste. Você procura o melhor sapato, você se veste bem para aquela festa. E quando você vai para a Santa Missa, que é o sacrifício do Cristo, o grande banquete que nós participamos, não é uma festa qualquer, é o momento que você vai para encontrar Jesus, para se alimentar de Jesus na mesa da palavra e da Eucaristia. Então é o momento de você se colocar com a veste digna. Então, que nós possamos também nos colocar ali com uma veste própria para este encontro com Jesus.
que você possa começar a observar o seu armário lá, o seu guarda-roupas, antes mesmo de pegar uma veste que seja digna. Nós precisamos começar a rever essas coisas. As nossas vestes, assim como nós escolhemos a melhor veste para ir para uma festa, nós também precisamos estar preparados para ir para este encontro com Jesus. Sabendo que nós não vamos receber ali um pedaço de pão, um pouco de vinho, mas vamos no encontro com Jesus. Nós vamos nos alimentar de Jesus. Ele que se dá na palavra, quando ouvimos a palavra, Jesus que fala a nós, dirige a palavra a nós, e alimentar do seu precioso corpo e sangue. Que você, amados irmãos e irmãs, que você possa fazer essa experiência. Se prepare para ir à Santa Missa. A missa não é você chegar somente lá, sentar, assistir e ir embora. Isso aí não. E se você faz de casa, falei isso semana passada, no encontro passado. Você ir à missa, você já sai de casa rezando. Você já se prepara em casa. Você sai de casa já preparando para este encontro. E quando ali você chega na igreja, é claro, você encontra uma pessoa ou outra ali, cumprimenta, mas vai para o seu local, se coloca em oração, se prepara, como diz São Paulo, faça ali o seu exame de consciência antes de começar a Santa Missa. Se prepare para receber Jesus. Que a sua veste seja uma veste digna. Não vá mascando chiclete, não vá mexendo em celular, não vá conversando com as pessoas, sorrindo, sorriso escandaloso, mas chegue lá na igreja, se coloque no seu lugar, faça seu exame de consciência e se prepare para aquele momento de intimidade com Deus. Você vai ter aquele momento seu com Deus. Então fica aqui para nós este encontro, onde nós convidamos você a se preparar para o sacrifício. A missa a missa e o sacrifício da cruz são dois momentos ímpares na nossa vida. O momento que você vai na missa, você tem essa intimidade, o encontro cruento, onde existe, como eu falei, volto a falar aqui no início, o encontro cruento da cruz, existe o derramamento do sangue. E o incruento é na missa, onde é a entrega de Jesus ao Pai, sem o derramamento de sangue. Então, que Deus te abençoe. Eu te espero aí no próximo encontro, que nós iremos tratar de um assunto mais polêmico, onde nós vamos falar até mesmo daquilo que é muito interessante na nossa vivência, que é a singularidade da Santa Missa, um assunto polêmico. Então, eu te espero no próximo encontro, agradeço desde já por mais este encontro, por estar conosco neste encontro, e te convido a participar e compartilhar com seus amigos, para que outros também possam estar participando dessas formações conosco. Então, Deus te abençoe, agradeço de coração, muita paz para você.